Fala pessoal, beleza? Eu sou o Gustavo e hoje eu venho trazer mais uma resenha do livro Sapiens, do Yuval Noah Harari, Uma Breve História da Humanidade. Para quem conhece o canal, eu estou resenhando esse livro parte a parte. O próprio Harari estrutura o texto em 4 partes. Revolução Cognitiva, que já tem um vídeo aqui no canal, e este vídeo fala sobre a Revolução Agrícola, que é o que nós falaremos hoje, é a parte 2 do livro. Então nós falaremos sobre esse ponto, beleza? Antes, eu só quero dizer duas coisas. Primeiramente, falar que estou terminando de organizar meu escritório. Fico muito feliz com essa conquista, eu sempre tive o sonho de ter um escritório, estou conseguindo, né? Na verdade são só prateleiras com livros, só que eu fiz um murinho aqui, eu tenho o meu canto. Isso pra mim já é uma conquista muito importante. E outro ponto que eu quero compartilhar com vocês é que nós atingimos a marca de 90 inscritos. E isso me deixa muito feliz. Eu sei que é um número que para muitas pessoas pode ser pequeno, insignificante. 90 pessoas não é um número absurdo, principalmente comparado a outras pessoas, é claro. No entanto, eu fico muito feliz que 90 pessoas se dispuseram a se inscrever no meu canal, acreditando que eu posso de alguma forma agregar na vida delas. E eu sou muito grato a cada um que fez isso, a cada um que perde algum tempinho aqui vendo o meu vídeo, que perde não, que investe, porque eu tento aqui passar dentro da absorção que eu consigo ter dos livros que eu leio, eu tento compartilhar com vocês algum conhecimento. Então, muito obrigado do fundo do meu coração aos 90 inscritos. Muito obrigado a cada um também que assistiu os vídeos e às vezes não se inscreveu, mas que pôde aprender um pouco. Eu espero que vocês continuem nesse caminho procurando conhecimento e aprendizado. Beleza? Então vamos lá. Vamos ao que interessa no vídeo. Vamos falar sobre Sapiens. Então vamos lá. Como eu disse, nós falaremos sobre Revolução Agrícola, que começa em meados ali de 9.500 a 8.500 a.C., ou seja, 11 séculos atrás mais ou menos, onde os sapiens já usavam o trigo, já usavam os grãos, mas como alimentos mesmo. No entanto, conforme eles transportavam esses alimentos, eles foram percebendo que ao transportar, esses alimentos caíam no chão às vezes, e eles não conseguiam pegar, e posteriormente, no lugar onde haviam caído, de acordo com as condições e climas, claro, crescia algo dali, crescia novos alimentos. E aí eles começaram a perceber que tem uma lógica por trás disso. A plantação, a agricultura. E aí eles começaram a fazer isso de forma repetitiva e proposital, intencional. Eles passaram a, por exemplo, usar o fogo que eles já conseguiam dominar e liberar um espaço dentro da mata onde eles tiraram ali a região só para plantio e começaram a domesticar a agricultura. E isso é algo muito bacana, de modo que há mais ou menos 10 mil anos atrás, eles já estavam conseguindo um domínio relativamente considerável da agricultura. É claro, pessoal, que todos os processos eles tendem a ir evoluindo. Então, a agricultura que nós temos hoje não é nem comparada da época, era algo bem mais primitivo, no entanto, era algo que começou a sustentar as humanidades. Humanidades que anteriormente eram caçadores-coletores, ou seja, eles caçavam e eles coletavam. Eles matavam animais, consumiam a carne. Eles caçavam frutas, caçavam vegetais e consumiam. E o Harari, ele observa, compara as duas situações, ou seja, o que a humanidade era antes, caçadores-coletores, o que ela se tornou, o que futuramente serão os camponeses, vamos dizer assim. E ele critica um ponto, aliás, 2 pontos: tempo e qualidade de vida. Porque anteriormente a população dedicada à caça e coleta, ela costumeiramente dedicava aproximadamente de 3 a 6 horas por dia para conseguir seus alimentos. E talvez você pense, pô, mas a agricultura talvez facilite isso. Não. Porque a agricultura, especialmente naquela época, ela dependia, claro, da plantação, que demandava tempo. Antes disso tinha todo o preparo dos grãos, né? Mas ele não se aprofunda tecnicamente em cada aspecto, né? Mas ela tem a questão da plantação, ela tem a questão da manutenção, para que aquela plantação dê frutos. Ela tem a questão da coleta, ela tem a questão de trazer água até as áreas dos plantios. Ela tem a questão de evitar que cheguem pragas
E se chegar, isso abala completamente a estrutura ali. O que é muito diferente da caça e da coleta. Que embora era muito mais imprevisível, embora era uma situação muito mais extrema, e hoje nós olhando, muito perigosa, é claro, no entanto, para eles que estavam acostumados, eles conseguiam fazer isso muito mais rápido do que a manutenção dessa vida agrícola, certo? Então o Harari critica esse aspecto, porque ele diz que nós nos tornamos escravos. Nós antes conseguíamos resolver a questão da alimentação muito rápido e de repente nós passamos a nos tornar escravos e gastar muito tempo com isso. E para piorar a situação, nós ainda tínhamos uma nutritividade menor. Nós consumíamos alimentos menos saudáveis. É claro que na época não tinha nutrição, o pessoal não tinha conhecimento. No entanto, os alimentos de antes eles eram mais nutritivos do que os que foram possíveis graças à agricultura, certo? Então Harari critica um pouco esse ponto. Ele traz à tona a ideia de que não fomos nós que dominamos a agricultura, mas a agricultura nos dominou. E por que ela nos dominou? Porque se ela é ruim, nós podemos voltar atrás. Não. Porque para conseguir manter esse sistema agrícola, foram necessários filhos, pessoas, mais mão de obra. Ou seja, os pais e as mães, eles começaram a fazer mais filhos para conseguir dar conta de cuidar de todo o plantio. E isso tornou de fato a humanidade escrava. Porque antigamente eles precisavam caçar e coletar para grupos menores. A partir do momento que esse grupo expandiu e houve um crescimento populacional, foi necessário que eles se mantivessem naquele sistema. Não tinha mais para onde fugir. Era aquilo, ponto, e acabou. Beleza? Então tem um ponto negativo, né, de se tornar escravo da agricultura. No entanto, também tem esse ponto de que permitiu sim um aumento populacional. Outro aspecto também que mudou foi o sedentarismo, né? A partir do momento que nós começamos a organizar a sociedade dentro de uma região onde tinha um plantio, as pessoas começaram a morar naquela região. Então começou a haver o sedentarismo, que é quando a pessoa ela se mantém em um lugar e a vida dela se concentra ali. Antes nós ficávamos peregrinando, né? Nós costumávamos ir atrás de novos lugares para achar novos alimentos e assim sucessivamente. A partir do momento que houve a domesticação da agricultura há pouco mais de 10 mil anos atrás, isso, eu esqueci dessa informação, mas é importante, no que hoje é o sudeste da Turquia, a partir do momento que houve essa domesticação, nós começamos a ser sedentários e ficar naquela região, beleza? Então, ele fala sobre esse aspecto. Ele fala também que isso permitiu posteriormente, bem posteriormente mesmo, porque aí nós estamos falando de 3.000, 3.500 antes de Cristo, ou seja, mais ou menos 5 séculos atrás, a invenção da escrita. A invenção da escrita ela foi muito importante justamente para que nós pudéssemos organizar as sociedades e inclusive contabilizar alguns alimentos e assim sucessivamente. A invenção da escrita, como nós conhecemos, feita pelos sumérios, beleza? Então vamos lá. Um outro ponto que o Harari fala nesse livro, e eu acho espetacular, a importância da ficção para a humanidade. Porque segundo o Harari, a grande diferença que há entre o ser humano e os animais é a habilidade de criar histórias. Muitas pessoas dirão que é simplesmente a capacidade de raciocinar. O Harari ele vai além, ele fala que é a capacidade de inventar histórias, de inventar ficção. Porque a partir do momento que nós começamos a dominar essa arte, nós começamos a criar, e muitas pessoas vão ficar bravas comigo, mas religiões, nós começamos a criar divisões de território. Por exemplo, o que determina que começa um país e acaba outro? Na América, por exemplo, na América do Norte, o que determina que vem o Canadá, Estados Unidos e México? O que determina isso? Naturalmente, não existe uma determinação geográfica. Existem sim regiões que são mais propícias a uma divisão? Talvez sim. Existem, por exemplo, as costas, onde termina o continente começa o mar, aí existe com certeza. Isso é uma divisão natural. Fim da terra, início do mar. No entanto, divisões entre países
Isso é completamente ficcional. Nós criamos isso. Nós inventamos que em um lugar começa um país e ele acaba em outro lugar. Isso é uma ficção. E nós acreditamos nisso piamente. E isso permite que pessoas se entendam como pertencentes a um grupo. Nós entendemos que, nós somos brasileiros e nós estamos nesta região. E os outros são os outros. Nós somos nós, eles são de outro grupo. Isso faz com que nós tenhamos um espírito de unidade. É claro que em cada população isso vai ser feito de uma forma. No entanto, isso se baseia em uma ficção. A mesma coisa, isso talvez muitos já tenham ouvido falar, é o dinheiro, que não tem utilidade nenhuma se nós não acreditarmos nele. É diferente de uma fruta, de um alimento. Um alimento você consome, uma roupa você veste. Um relógio você usa para ver as horas. Um óculos você usa para enxergar melhor. O dinheiro nada mais é do que um papel, nada mais é do que um metal, dependendo se for uma moeda, e nada mais é talvez do que um código dentro de um banco para determinar transações entre um e outro. Mas de fato o dinheiro é uma ideia, é uma crença sim que está consolidada, mas é uma ideia. Nós acreditamos e se deixarmos de acreditar, ele perde completamente o valor. Assim como se nós pararmos de acreditar que existem países, com o tempo isso vai acontecer de fato. E assim, possivelmente também com as religiões. Nós acreditamos que, por exemplo, os muçulmanos são muçulmanos, então eles são de um grupo. Os católicos são de um grupo, então eles são de um grupo. Os evangélicos são de um outro grupo e são de um outro grupo, pronto, acabou. Os evangélicos se entendem como iguais e pertencentes a uma mesma crença. O mesmo com os católicos, o mesmo com outras religiões como o muçulmano e assim sucessivamente. Inclusive os evangélicos com várias denominações diferentes. Beleza? Então é algo que o Harari debate, é algo que eu acho interessante de refletirmos, porque sim, a humanidade se sustenta em ficção e isso pode ser positivo para organizar uma sociedade com vários sistemas políticos diferentes, como por exemplo capitalismo, que é uma ideia, socialismo, que é uma ideia, beleza. Só que tem muita coisa ruim aí também, porque o preconceito também é uma ideia. Quando você estabelece que uma raça é superior a outra, isso é uma ficção. É uma simples ideia de que o branco pode dominar o negro. É uma simples ideia que o ariano pode exterminar o judeu. É uma simples ideia. No entanto, isso tem sim impacto, porque pessoas acreditam em ficção e perseguem outro grupo para fazer com que isso se concretize. Então nós tivemos inúmeros séculos de perseguição de vários povos, várias raças, simplesmente porque nós acreditamos que isso tem que ser feito. O mesmo pode se sustentar até quando se fala de homossexualidade, perseguição a homossexuais. Por quê? Porque eles não são casais que não reproduzem. Dentro do livro, o Harari fala que vários órgãos do nosso corpo, eles têm uma finalidade específica, certo? Então, por exemplo, a nossa boca, ele cita esse exemplo, a nossa boca ela inicialmente criou simplesmente para ingerir alimentos. Ela surgiu para isso, para ingerir alimentos. Posteriormente, ela passou a ser usada para falar, se comunicar. Depois, para beijar. E hoje nós fazemos tantas coisas usando a boca, né? Então, da mesma forma que a boca ela tem uma utilidade primária e ela se desenvolveu em outras funções, a mesma coisa pode ser aplicada à homossexualidade, onde sim um órgão foi feito para um motivo e ele pode ser utilizado de outras formas. O órgão não é simplesmente para gerar vida. Ele pode simplesmente ser gerado para sentir prazer e esse prazer pode vir de várias formas diferentes. Então Harari bate muito nessa tecla. Eu acho uma ideia extremamente pertinente que deve ser abordada. E outras coisas que ele fala também dentro do livro, sobre essa ideia de ficção e de preconceitos que foram criados, também a desigualdade entre gêneros. Ele fala muito sobre isso também, sobre a inferioridade da mulher em relação ao homem, que não é uma verdade natural. Existe nesse caso sim uma diferença, né? Anatomicamente, estruturalmente, homens e mulheres têm características diferentes, mas não são características superiores e inferiores, não. São simplesmente diferentes. E inclusive, segundo Harari, por exemplo, o homem ele de fato é mais forte, mas uma mulher era mais resistente.
A mulher ela tem a tendência a, em momentos de pressão, pensar melhor, de conseguir planejar algumas situações com mais calma e mais eficiência. Nós mesmo homens brincamos, né? A mulher consegue fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, a gente não, somos incapazes nisso. Então, mulher ela tem muitas habilidades. E essas habilidades elas poderiam ter sido dentro da história muito úteis em campo de batalha e em liderança. E por que isso não aconteceu? Por quê? Porque houveram ficções criadas e também aí sim ele tenta achar dentro da história algo que explique isso. E ele tem ali mais ou menos umas 10, 15 páginas falando sobre isso. E o que ele acha que faz mais sentido é que as mulheres elas acabaram se pondo fora do protagonismo porque tem a questão da maternidade. As mulheres elas perdem muito tempo, perdem entre aspas, tá pessoal, na geração de vida. Tanto na parte da gestação quanto na parte da amamentação. Então a mulher ela tem que dedicar às vezes anos nesse processo todo e ela tem que estar fora do protagonismo. Ela não consegue liderar numa batalha estando no final da gestação. Ela não consegue liderar numa batalha por meses e deixar de amamentar seu filho. Então isso fez, segundo Harari, com que as mulheres elas não estivessem no protagonismo. O que quer dizer que elas são inferiores? Não. Quer dizer simplesmente que ela tem uma característica e o homem outra. Ponto. Isso não impediria que ela estivesse auxiliando o homem a tomar decisões. Então vocês percebam que muito do que nós entendemos como verdade absoluta, dinheiro, religião, estruturas de países, divisões, são ideias, são crenças que nós seguimos piamente, mas que naturalmente são só ideias, certo? Deixam de ser verdades ou deixam de ser realidade simplesmente porque são ideias? Não, tem o seu valor, tem sua importância. No entanto, algumas devem ser desconstruídas, como por exemplo, qualquer uma que seja preconceituosa, seja no aspecto de homossexualismo, seja no aspecto de xenofobia, seja no aspecto de racismo e assim sucessivamente, certo? Antissemitismo e também. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu gostei muito de falar sobre esses temas com vocês. Gostei muito da atenção que vocês têm me dado, dos 90 inscritos, como eu falei, muito obrigado. As pessoas que virem e gostarem do conteúdo, eu produzo muito conteúdo nesta mesma vertente, então resenhando livros e tudo mais. E se vocês gostaram da ideia, gostam do canal, se inscrevam, deixem um comentário, deixem seu feedback, deixem um like também. Então, muito obrigado, um forte abraço e tamo junto.